Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje é o nosso último encontro de 2022, neste programa da nossa TV APNC, que é o programa APNC com você, que está sendo gravado hoje, sexta-feira, 16 de dezembro de 2022. E neste programa nós vamos abordar a questão do próximo ano. Qual é o cenário que se apresentará para nós no próximo ano? Mas antes, temos que sempre lembrar a você que nos assiste à gravação, no nosso canal do YouTube, nas redes sociais, que a APNC é uma associação de profissionais de numerologia cabalística, é uma entidade privada e democrática sem fins lucrativos, que visa congregar os profissionais atuando com a numerologia cabalística, oferecendo-lhes suporte, legalidade e benefícios por meio de parcerias com fornecedores de serviços essenciais ao exercício das suas atividades. Além disso, visa unificar os preceitos e fundamentos da numerologia cabalística em torno de suas bases científicas e psicológicas, como recurso eficaz de autoconhecimento e harmonização de vidas humanas e de empreendimentos corporativos. Aos consulentes e ao público em geral, a associação quer ser também uma fonte de referência para quem busca um profissional de numerologia cabalística, seja para fazer o seu mapa pessoal ou uma consultoria empresarial. Os profissionais associados aqui na APNC são referendados por um código de ética e postura profissional. Portanto, se você está em busca de um numerólogo para fazer o seu mapa, para uma consultoria pessoal ou uma consultoria empresarial, dê uma olhadinha no painel da nossa plataforma, do nosso site, e lá você verá que tem um time de bons profissionais. Todos seguem um rigoroso código de ética, todos são atualizados permanentemente pelos nossos estudos, pelos estudos internos que nós desenvolvemos através dos simpósios. Muito bem, 2022 está chegando ao final. E 2023 está aí no horizonte, pertinho, pertinho. Daqui a 2 semanas, praticamente, nós estaremos dentro de um novo cenário. E sabemos que os cenários da vida, formados pelos números, são muito importantes. Eles são, na verdade, os cenários nos quais nós atuamos, em qualquer setor da nossa existência. Os números, além de serem uma linguagem universal, eles são a base e os fundamentos de tudo o que existe. Você nasceu respirando. Isso são números. Você partirá um dia daqui cessando a respiração. Haverá números também nessa partida. Nós vivemos do amanhecer ao anoitecer, pautando a nossa vida em números. Quando nós ouvimos uma música, nós estamos ouvindo números, matemática pura. Quando nós olhamos para uma planta, a sua harmonia perfeita, suas folhas, galhos, flores e frutos, são números. Tudo que existe é regido por números. E a nossa vida, evidentemente, que também. E muita gente questiona a nós, profissionais de numerologia, mas como? Nós devemos seguir calendário este, calendário aquele? Devemos seguir o calendário gregoriano, que é o nosso calendário, ou devemos seguir o calendário
judaico, ou chinês, ou o calendário maia, ou outro calendário. Veja bem, existem povos que seguem outros calendários, como os judeus, que seguem um calendário que iniciou a sua contagem na era de Abraão, há mais ou menos 3.000 e poucos anos antes de Cristo. 3.000 e poucos não, 3.000 e bons anos antes de Cristo. Mais ou menos 3.600, 3.700 ou 800 anos antes de Cristo, na era de Abraão. Mas esse é o cenário deles, não é o nosso. Nós, ocidentais, criamos um cenário para nós, que é o calendário atual, o calendário gregoriano. Então, é neste cenário que nós estamos inseridos. É sobre este tablado que nós estamos dançando a vida. Portanto, este é o cenário que nós temos sob os nossos pés, no qual nós estamos trilhando, andando sobre esse cenário. E cada ano tem uma caracterização própria, no âmbito coletivo e no âmbito individual também. Então, existe o ano universal, que é, por exemplo, o ano 2022, que está finalizando, um ano universal regido pelo número 6. O ano de 2023 será regido pelo número 7. Mas cada ser, cada indivíduo tem o seu ano pessoal, que é a contagem dos anos da sua vida, ciclicamente de 9 em 9 anos, iniciando sempre no dia do seu aniversário até o próximo aniversário. E 2023, além de ser regido pelo número 7, que vai estabelecer o cenário do ano especificamente, é o regente do ano, o número 7, nós temos que considerar alguns cenários a mais aí. Então, primeiro cenário, o milênio. Nós saímos de um milênio regido pelo número 1, o milênio anterior. E o número 1, como nós sabemos, ele instiga muito a competição, o desbravamento, o empreendedorismo. E se nós estudarmos toda a história deste milênio anterior, regido pelo número 1, realmente foi um milênio de muitas guerras, muitas disputas, muitas competições, explorações, extrativismo e tudo mais. Isso foi necessário, evidentemente, porque uma nova civilização, e a nossa civilização é uma civilização muito jovem ainda, ela começa assim, desbravando. E aí, a partir dos anos 2000, muda o cenário. O milênio é regido pelo número 2, e o número 2 estabelece um cenário de colaboração e compartilhamento. É um novo paradigma que começa a se estabelecer neste novo milênio. E se nós prestarmos bem atenção e observarmos o que está acontecendo no mundo, e para isso é bom sair um pouco das grandes mídias, se desligar um pouco das grandes mídias que estão a serviço do velho mundo, se nós prestarmos bem atenção, há um novo mundo já sendo construído sobre este planeta. Grandes iniciativas, grandes pequenas iniciativas, eu digo grandes em termos de quantidade que se propaga cada vez mais, iniciativas no âmbito colaborativo, no cenário das empresas, startups, redes de networking, enfim, muita coisa legal surgindo aí. E em todos os demais cenários da vida, baseado nesse novo paradigma, um paradigma espiritualista, de colaboração e compartilhamento, onde a prosperidade, o progresso, resultam da colaboração e do compartilhamento, não da exploração.
na competição, na exploração, você tira do outro para ter. Nesse novo paradigma, todos se unem para produzir e cada um terá na medida do seu merecimento. Isso é abundância para todos. Então, este cenário do número 2 é extremamente importante, nós temos que começar a nos ligar nisso, né? Bom, depois nós temos outros números que também nós podemos olhar. Nós temos o cenário do arcano 20, que é a primeira dezena dos anos 2000, do novo milênio, e este arcano 20 é o juízo. Então, nós entramos na era de Aquários, né? Que é a era da revelação. A revelação, a verdade que começa a se revelar, requer um juízo de consciência muito apurado e muita ética. Então, nós estamos sob a vigilância do juízo, do julgamento, da nossa própria consciência e, evidentemente, das hierarquias que comandam o planeta. Então, nós temos vários cenários que nós podemos analisar dentro do grande cenário do ano universal. O que mais nos interessa, particularmente, falando do ano de 2023, é o seu regente, que é o ano 7. E aí, nós temos que olhar também para o ano pessoal de cada um. Então, fazer esta combinação. Ok, dia 1º de janeiro começa o ano universal, regido pelo número 7. Mas em qual ano pessoal você está? Qual é o mês, qual é o dia e o mês do seu aniversário? No dia e o mês do seu aniversário muda o ano pessoal. Então, pode ser que você pegue, geralmente sim, exceto quem nasceu no dia 1º de janeiro, mas senão todos nós temos um determinado período do ano universal com um número no ano pessoal e depois do aniversário em diante muda esse número. Então, muda um pouco o cenário também. O cenário individual, como nós atuamos dentro do cenário universal. Posto isso, eu agora quero agradecer imensamente a presença das nossas colegas e nossos colegas e da presidente e do vice-presidente da PNC que estão aqui presentes. Nossa presidente, a Rosa Capitani, vice-presidente, o André Miller. Nós temos aqui nossas colegas e colegas filiados, a Karina Klein, o Edilson Barros Pessoa, a Cristina Guidorize, a Raquel Gama, o Francisco Abreu, né, Francisco? E a Isabel Cristina Wagner, que estão participando dessa gravação. Então, no primeiro momento, eu vou pedir que cada um se manifeste espontaneamente, falando do seu entendimento e, se quiser, falar também do seu ano pessoal, combinado com o ano universal. Enfim, somos todos conhecedores, pelo menos razoáveis conhecedores da atividade com a numerologia que nós atuamos, e cada um saberá colocar o seu ponto de vista. Lembrando que não existe uma verdade única aqui. Nós estamos lidando com uma ciência, numerologia é uma ciência, e na ciência, cada cientista faz os seus experimentos e obtém os seus resultados. Então, por favor, caras colegas e caros colegas, o plenário está aberto. Edilson, por favor. Professor, nós que temos acompanhado esse trabalho da luta da associação para combater o pessoal que vive nadando na maionese aí fora, temos sabido que não deve ter sido fácil, porque a gente
vê coisas muito equivocadas em relação àquilo que... O senhor nem gosta que chama o senhor de professor. Eu vou dizer, nosso orientador do processo de aprendizagem, tá bom? Esse nome tá bonito? Tá legal, Edilson. Então, é o seguinte, nós temos aqueles conceitos fundamentais que aprendemos no curso de formação, depois passamos pela especialização, e a gente vê que há um verdadeiro equívoco. No início da aula, o Zé Abreu colocou um dos maiores aí, que existe arcano ruim, nefastos, e outras diz que número é energia e vai por aí. Então, esses conceitos, eu acho que nós temos que desmistificar, na minha visão, salvo melhor juízo, o básico. Por exemplo, número é energia ou é vibração, então nós temos que começar desmistificando isso para o público que está sedento desse conhecimento. Os números, é sabido que é um mistério, né? Aí talvez o professor que vai para o Egito traga a solução para nós quando ele vier de lá. Mas a equipe que vai para lá, né? Porque os números, a meu ver, continuam sendo um mistério. Porque você pega o número, ele é sempre dual, né? Tem o lado positivo e o lado... Tem uma visão otimista e uma visão menos otimista, para dizer que é negativa. Então, mas é por aí. Eu acho que é muito importante eu ouvir atentamente as colocações da nossa querida presidente, a Rosa, sobre os trabalhos que vão ser desenvolvidos no ano de 2023, quer dizer, um ano muito importante, porque acho que vai ser feito um grande trabalho nessa área, principalmente se a gente colocar no nosso planejamento estratégico a necessidade de trabalhar mais esses conceitos fundamentais. Porque está certo, nós temos uma certa formação, quando o nosso orientador do processo de aprendizagem fala uma coisa, até que nós entendemos, né? A gente faz um esforço e entende. Mas o grande público talvez não entenda. Afinal de contas, número é energia, o que diabo é isso? Né? Então, essa visão. Com relação ao meu ano pessoal, eu saí do ano pessoal 1 e entrei no ano pessoal 2. Então, está muito a propósito do que o professor falou. É o ano de colaboração e de compartilhamento, né? E também sou dominado pela Arcano 2, que é a sacerdotisa, que ela luta muito com esse aspecto da imaginação, da inteligência, o positivo, o feminino e o masculino, né? Quem tiver dúvida, consulte a apostila do professor Luiz, que explica tudo. Obrigado. Muito obrigado, Edilson. Sua pergunta, será os números são, afinal, energia ou o que são? Eles são um mistério para nós. Os egípcios antigos diziam que os números não são nem substâncias nem abstrações. Mas eles não dizem o que eles são, o que os números são. Eles não nos revelaram. Talvez porque nós não estejamos ainda amadurecidos o suficiente para saber de fato o que são os números. A verdade é que eles são um grande mistério ainda. O que nós conhecemos deles e a maneira como nós lidamos com eles, como os elementos da criação, das criações, dos cenários das nossas vidas, como os elementos dos estudos que fazemos de nós mesmos para autoconhecimento, ainda é muito pouco e é muito superficial em relação ao profundo que está neles. Muito bem. Quem quer colocar a sua opinião agora, por favor? Ou será que eu preciso chamar nominalmente? Isabel, por gentileza. Então, vou tentar. Vamos ver se sai a minha voz aí. Estão conseguindo me entender legal? Por enquanto está 100%. Pode continuar.
Beleza, então. Então, aproveitando que o Edilson falou que ele está no ano pessoal 2, eu também. Acabei de sair no ano pessoal 1 e acabei de entrar agora no ano pessoal 2. E é engraçado porque no ano pessoal 1, eu revi toda a minha trajetória. Eu organizei algumas coisas, digamos assim, eu coloquei, eu revi uns projetos que eu tinha, então eu coloquei em prática alguns outros projetos que eu tinha, e foi eu entrar no ano pessoal 2 que surgiu convites para mim. Que o ano pessoal também é isso, né? O ano pessoal 2 é a formação de parcerias, é tu poder te comunicar melhor através de parcerias, e aí foi onde me surgiu o convite do Travessia Spa para fazer parte desse projeto maravilhoso. Então, e aí, vindo com o ano 7, que está entrando aí, é aquilo, é do tu te comunicar, de tu passar o teu conhecimento, de tu colaborar com algo maior, mas uma dica ou um cuidado que eu digo que a gente deveria ter nesse ano é justamente com a palavra. Com o que tu vai falar? Porque por ser um ano bastante introvertido, bastante analítico, visando bastante o autoconhecimento, eu acho que esse ano nós vamos ter que ter bastante cuidado com a forma que nós vamos passar a informação, para não ser mal interpretada por quem está nos ouvindo. Então, uma certa cautela aí, eu acho que vem bem a calhar nesse ano aí, né? E no mais, eu, como ano 2, vou tentar buscar o máximo, prestar a minha colaboração o máximo que eu conseguir, vou me especializar cada vez mais, porque eu acho que quando a gente está numa profissão como essa, lidando com vidas de pessoas, a gente tem que estar o tempo todo em busca de mais e mais aperfeiçoamento. Então, uma dica que eu deixo aqui, porventura, para quem está no ano 2 e para quem, de repente, até mesmo para quem está aí no ano 7, entrando no ano 7, conexão mais com a natureza, com a gente mesmo, né? Pés na terra, pés no chão, abraçar uma árvore, sentar na grama e pensar muito bem de que forma vai colaborar, de que forma vai buscar o seu autoconhecimento e também vai passar esse autoconhecimento para outras pessoas. Eu acho que é mais ou menos por aí. Professor, está sem som. Perdão, gente, eu acabei fechando o microfone e esqueci de abrir. Muito obrigado, Isabel, pelas suas considerações e especialmente pelo recadinho aí, né? E agora temos a Raquel. Por favor, Raquel. Então, né, fazendo essa análise aí que nós vamos entrar no ano 7, eu acho que pós-pandemia a gente tem percebido as pessoas buscando mais, né, a espiritualidade, o autoconhecimento, para entender o que está acontecendo, né, o que está acontecendo com o planeta, que a gente sabe que está em transição. Então, eu acho que, de modo geral, as pessoas têm buscado isso, né, principalmente da pandemia para cá. E aí, esse ano, vindo no ano 7, eu acho que isso vai ainda se intensificar mais, né, as pessoas, como a Isabel falou, né, buscando se especializar, se autoconhecer, né, a introspecção. Então, a gente sabe que para cada um reflete de uma maneira, né, para cada nível de consciência, para cada lugar na jornada que você está ocupando, ele vai trazer para você, né, uma reflexão. Mas para quem se conectar com o número 7,
essencial, né? Olhar para o seu mapa, quem já tem o seu mapa, entender, ver os números que estão ali, se conectar com esse ano 7, buscar, como a Bel falou aí, né? O contato com a natureza, se especializar, se aprofundar, mergulhar em si. Então, eu acho que isso é muito importante, olhar para o seu ano pessoal, né? Eu estou no ano 3 e eu mudo bem no meio do ano, para o ano 4. Então, é fazer essas reflexões. Quando a gente olha, a gente fala, poxa, realmente, esse ano 3 me trouxe, né? Uma necessidade de me comunicar mais, um crescimento nos meus projetos, nas minhas ideias. E aí, bora concretizar no ano 4, né? E trazendo todas essas reflexões aí que o ano 7, que é um ano muito interessante, eu acredito, e vai ser regido pela Lua também, então as emoções vão estar em alta. Então eu acho que tudo isso que a gente vem sentindo aí pós-pandemia, das pessoas buscando o autoconhecimento, a tendência é que isso vá se intensificar, né? É isso. Com certeza, Raquel, deverá se intensificar sim, porque o cenário influencia os comportamentos, né? E o número 7, ele remete muito à vida interior, né? Ele chama muito a um olhar para a vida interior. Não é propriamente um número que faz com que as pessoas se tornem reclusas, como muitos dizem. Não é bem assim, não. Isso é uma interpretação, de certa maneira, equivocada, porque o número 7, veja bem, para os antigos egípcios, o número 6 era o número perfeito. Por quê? Porque é o número da obra perfeita, do ápice da obra, que é a criação do ser humano. O ser humano que foi colocado no mundo para evoluir. Então, o símbolo do número 6 é a estrela de 6 pontas. Um triângulo com a ponta para baixo, dizendo que nós viemos de cima, e um triângulo com a ponta virada para cima, dizendo que nós ansiamos, nosso anseio é retornar, é subir, né? E o número 7 é o número completo. Então, no centro da estrela de 6 pontas, acrescenta-se mais uma unidade, e nós temos o número 7. É o número da obra completa, né? Completou-se. E é muito interessante observar que quando nós somamos 1 mais 2 mais 3 mais 4, os 4 números iniciais da personalidade humana, os 4 números iniciais dos 4 elementos, os 4 números iniciais cujo número 1 é o ativo, o número 2 é o passivo receptivo, o número 3 é o neutro andrógeno, ou seja, o pensamento ativo, a intuição receptiva geram a criatividade, o número 3. Então, nós temos a ideia, o plano das ideias no número 3. Acrescenta-se mais uma unidade e nós temos a materialização das ideias, a materialização das formas, o número 4. E tudo volta à unidade, ao 1. Porque quando nós somamos 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. 1 e 0, 1. E é interessante observar que quando nós somamos 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6 mais 7, volta de novo à unidade, no âmbito espiritual agora, não mais no âmbito material, porque a soma dá 28. 28, 2 mais 8, 10, 1 mais 0, 1. E aí é interessante observar as somas seguintes, porque se você soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 7 mais 8, dá 36. 9. E se você soma todos os números de 1 a 9, dá 45, 9. Ou seja, vocês prestaram atenção na importância desse número 7, que nos chama a olhar para a mônada. No 4, a unidade princípio da matéria. No 7, a unidade princípio espiritual, do espírito, da consciência, a nossa mônada. Por isso que o número 7 nos convida a uma reflexão na nossa vida interior. Muito bem. Quem está com a mãozinha levantada agora? A Karina, né? Levantou a mãozinha? Por favor, Karina. Então,
Uma das grandes vantagens da numerologia, entre todas, né? Desde que eu tive acesso à minha, eu comecei a planejar melhor os meus anos pessoais. E realmente, tudo que eu fui refletindo sobre o ano 5, foi desde o ano 4, né? Foi acontecendo, ano 5, o ano 6. Então, tudo que eu imaginei para um ano 6 está acontecendo. Eu finalizo o meu ano 6 em abril e entro no meu ano 7, no ano geral 7, que é a minha missão, que é uma lição kármica. Então, eu busquei refletir o que aconteceu comigo no meu ano 7 passado, para agora, como que esse ciclo agora, como pode isso replanejar dentro dessa consciência espiritual maior. E eu comecei a refletir aqui nas cartas, né? Peguei Osho, peguei Kier, e comecei a refletir sobre isso aí, olhando. E eu acredito, assim, que vai ser um ano bem interessante. O ano 6, muita coisa aconteceu, principalmente essas questões voltadas para relacionamento, tanto prova que eu precisei pedir ajuda para o professor Luiz várias vezes, pedir literalmente socorro, né? Mas foi um ano de muita conexão, principalmente com o que eu vim fazer dentro dessa questão da espiritualidade, o que significa essa missão 7 na prática. Eu pude perceber ela muito mais nesse ano 6, e vamos ver agora esse ano 7, como isso se reflete. Essa questão do 2, né? O quanto a Raquel está aí, ela trabalha com a questão do feminino, o quanto que agora esse o 2, né? O quanto que isso está sendo para nós, mulheres, se melhorar, se observar, olhar as suas sombras. E o ano 6, e 2022, ele foi um ano de lua geral, e o ano 2023, ele vai ser um ano de lua pessoal, e um ano de sol geral. Então, nós vamos ter ali, né, lua e sol, pai e mãe, princípio masculino, feminino, a questão da união, ou é o momento que o feminino permite o masculino chegar para poder parar com essas questões de dualidade feminista, né, sociedade feminista, sociedade machista, que isso aí já deu, já tinha o que dar. E eu acho que esse ano 7 vai ser um ano que vai ser muito conclusivo para essas questões do ano 6 voltadas, não só falar de relacionamentos, né? Mas como o senhor colocou, né? Porque o 6 nós temos ali, né? 3 aqui de um lado, 3 do outro, ou seja, uma trindade feminina, uma trindade masculina, triângulo para baixo, triângulo para cima, triângulo para cima e para baixo, né? Então, como que isso vai se elevar numa consciência maior nesse ano 7, ou seja, onde possa ter realmente essa união para um crescimento espiritual. Porque eu, pelo menos dentro do que eu estudo, né, nós só vamos poder ter essa consciência maior se nós resolvemos aqui. Porque se for para todo mundo dali, para a espiritualidade, então a gente nem teria vindo para a matéria. Ficaria tocando harpa lá em cima. Então, resolver aqui essa questão do 6, o que trouxe, o 2, o que trouxe, essa união, porque ir só com uma asinha lá para cima não dá certo, não. Se é que a gente ainda tem uma asinha, né? Mas, enfim, a Cris me conhece, o Edilson sabe que às vezes eu falo algumas coisas assim, mas para poder tornar um pouco mais leve, porque realmente a consciência espiritual, ela não é brincadeira. Quando a pessoa ela é convidada a isso e ela não vai, literalmente quebra as pernas, como aconteceu comigo, e acredito que com alguns aqui até falar assim, agora você olha para isso. E esse ano 7, acho que ele vem, principalmente, tanto pela numerologia, a astrologia também promete muita coisa aí. E a Isabel, você estava falando da questão da natureza, né? O professor sabe, a Cris sabe, 5:30 da manhã eu estou no rio remando, justamente conectando com natureza, com água, porque a questão da água, esse próximo ano, ela vai ser aí um fator bem legal. Então, é essa conexão, porque a natureza é Gaia.
ela é uma consciência viva. Então, também essa dualidade, né? Nós aqui com a mãe natureza, né? Com o planeta Gaia. Então, é isso e mais um pouco. Eu fiz aqui altas reflexões olhando para as cartas e pensando nesse encontro hoje. Muito bom, Karina, muitíssimo obrigado. Você mencionou uma coisa muito importante, o ano pessoal. Veja bem, nós aprendemos muitas coisas erradas acerca da vida. Muitas coisas erradas mesmo. Conceitos que foram desenvolvidos em torno do materialismo, do egocentrismo e outras coisas mais. Então, nós aprendemos que nós temos que lutar, que a vida é luta. E que sempre a mesma coisa, o mesmo ritmo, ano a ano. E a vida nos diz, não, não é assim. Não é assim. Preste muita atenção no seu ano pessoal. Preste muita atenção numa certa sensação, um certo sentimento, uma certa intuição que aflora quando muda o seu aniversário dali para diante. Cada ano pessoal nos propõe certos aprendizados, certas oportunidades relacionadas com ele. Então, quando você entra, por exemplo, num ano pessoal 7, e isso vale também para o ano universal 7, que vem aí em 2023. O que o ano 7 pede? Desacelere, use mais a inteligência. Agora não é hora de empreender força física, é hora de empreender a inteligência. É um ano que pede para você ser mais analítico. É um ano que pede para você estudar melhor as questões. É um ano que pede para você desenvolver o discernimento. Então, não adianta lutar. Por que despender energia? Por que jogar energia fora quando você pode produzir o mesmo tanto usando outros recursos, como os recursos da inteligência? Porque cada ano pessoal nos propõe desenvolver também certos atributos nossos, né? Muito bem. Eu sei que a Cris tem uma abordagem muito interessante e eu gostaria, Cris, que você compartilhasse conosco, por favor. Muito interessante. Ai, amei tudo que vocês estão falando. Eu tinha feito a adição teosófica também do 7. Eu não estava preparada para falar do meu ano pessoal, mas achei bem legal, porque eu estou no ano pessoal 2, eu tenho muitos 2, e quase não, né, professor Luiz? E tenho... Quase não é uma pessoa sensível, né? Não, intuitiva, né? nada, às vezes bem exagerada, né? E vou passar para um ano pessoal 3. E é interessante dizer isso, por quê? Porque o 2 é um número fantástico. Nós somos duais. Aí vou dizer para o Francisco também. Muitas vezes o 2 em mim, todos esses 2 que eu trago, quando eu não estou bem, o 2 faz com que eu seja exageradamente sensível. Não é o 2 que é ruim, eu não estou em equilíbrio. Então, não é um número, entende? E eu acredito que esse ano pessoal 2 veio me ensinar muito, mas muito, com os erros principalmente, né? Porque nem sempre a gente aprende com os acertos, porque nós aprendemos muito mais com os erros, mas bem mais com os erros. E eu sou eternamente grata. Então, é interessante que nós falemos também para as pessoas que falar sobre um ano pessoal e sobre o próximo ano, que vai ser um ano de vibração 7,
Não é um ano para boca de apocalipse nenhuma, ficar dizendo, olha, no ano pessoal sério. Não. Gente, traz tanto aprendizado, e aprendizado no sentido humano. Nós podemos crescer tanto, mas tanto. Esse meu ano 3 vem aí com uma possibilidade solar, né, para mim, que é como se fosse um movimento do universo mesmo, retração, expansão, e é maravilhoso aprender a dizer sim, aprender a dizer não, inclusive para as associações, é bom poder receber sim e receber não, é bom poder receber puxões de orelha, é, tudo é bom, não tem ruim, não tem ruim. A numerologia não traz agouros. A numerologia só traz coisas boas, não é? É o que eu vejo. E aí, o que eu vejo do ano 7 também, né? O que eu sinto, mas eu acho que é melhor. O 2 sente. que nós vamos precisar ter os pés bem plantados no chão, mas deixar os olhos fitos no céu, no rumo dos nossos objetivos, dos nossos propósitos. Então, são essas duas coisas, né? Acredito que nós precisamos ter mãos bússola para apontar caminhos, não só para o outro, mas para nós mesmos encontrarmos nosso mestre, que nós busquemos cada vez mais ouvir o trovejado silêncio, né, professor Luiz? Cada vez mais possamos ouvir esse trovejado silêncio para que possamos nos pacificar e dominar as emoções, porque atrás desse 7, nós temos 2 compondo esse 7, nós temos 2 compondo esse 7. Inclusive, vou falar desse meu 3 pessoal, que vem de um 21, que tem um 2 e um 1, aí ele vem de um 21, o 2 não vai me deixar, então tá o universo cada vez mais dizendo, domine suas emoções, né? E que nós saibamos cada vez mais que em qualquer outro tempo que nós tenhamos vivido, esse é o tempo de nós realmente enxergarmos o nosso valor como individualidade e como parte do todo. E eu acho que é mais ou menos isso. Eu acho que é isso que eu tinha que falar. Muito bom, Cris. Você falou uma coisa no início sobre o ano pessoal 2. Aliás, coincidentemente, aqui tem mais gente com o ano pessoal 2 aí, né? Interessante, coincidências, né? O número 2 tem sido um número meio esquecido, um número meio relegado a um plano secundário, né? Tenho observado isso dentro do cenário da numerologia, que o número 2 não é dado muita importância. No entanto, para os egípcios antigos, os números começam com o 2, porque o número 1 eles não consideravam como um número em si, e sim como a unidade essencial em todos os números, a unidade essencial que acrescenta e que forma todos os números. A partir da sua multiplicação, vem a dualidade, com o número 2, então começa realmente a contagem dos números, né? O número 2 é muito importante. Ele é o receptivo, ele é o número da fecundação que vai gerar a vida no número 3. Ele é fecundado pelo número 1 e gera a vida no número 3. Ele é o elemento passivo, receptivo, gerador. Extremamente importante, né? Muito bem.
Rosa, eu vou deixar você para depois, tá? Porque você é a nossa presidenta e vai ter a última palavra. Francisco, você quer fazer alguma consideração? Por gentileza, fique à vontade aí. Abra o seu microfone e solta o verbo. Bom, boa noite a todos os espectadores, né, que estão assistindo, e essa família maravilhosa que me acolheu. Bom, essa primeira participação com esse desafio de dar essa contribuição. Eu estou no ano 9, né, vou entrar agora, eu tenho uma felicidade de fazer aniversário já em janeiro, né, então a data é muito em cima do ano que começa, né, desse ano, e para mim, desde que eu comecei a acompanhar a numerologia de forma mais atenta, né, sou um curioso do universo das questões que levam para além do físico, né, da questão mais metafísica, e somente há 4 anos atrás foi que, a partir de alguns eventos pessoais, me levaram a sentir dor para além da carne, né? Então, aí você tem que entender de onde vem essa dor e como é que isso funciona. E cheguei aqui na numerologia. E efetivamente, a partir do momento que eu desperto e começo a verificar essa evolução dos números, né, e é que eu vejo, né, efetivamente. Então, ano passado, né, foi meu ano 7, é quando eu tenho mesmo despertar para ir buscar o conhecimento, né, para saber o reflexo de uma realidade para outra, e me ponho a estudar, me ponho a eliminar alguns estereótipos da minha própria prática pessoal. Esse ano, quando entrou o meu ano 8º, esse meu ano 8, aí foi que eu fui, pronto, eu tenho que fazer algo com isso, então chegou a hora de profissionalizar, arrumar a casa, me preparar, dar caminhos para algumas coisas, e o próximo ano é esse meu ano de compreender de que forma eu posso ser um instrumento para a humanidade, né? Ou seja, é isso que efetivamente passa pela minha cabeça. Além de ser também, aí eu vou, como acho que foi a Karina que falou, que ela tem como lição 7, né? Eu tenho como lição 9, né? E eu efetivamente vim para a numerologia para fazer trabalhos, que eu já faço alguns trabalhos caritativos, né? Para auxiliar alguns locais, né? De tratamento terapêutico. E aí eu não vejo, quando eu faço uma conciliação do ano 9, é que esse ano do eremita, de buscar, né, ou seja, como a minha prática como ser humano, quem sou eu como ser humano, que elemento, que peça, quem sou eu dentro desse tabuleiro do universo, da natureza, né? Como eu posso agir melhor para integrar, como devo me posicionar, ou seja, para aprender mais, né? Para me posicionar também, para contribuir. Aí eu vejo que o ano 7, aí eu tenho uma palavra-chave, que eu tenho uma paixão por elementos gráficos, né? Eu sintetizo o 7, que me ajudou a entender todo o universo do número 7, que é o número do ano, uma palavra chamada intersecção, né? Como ele está ali no meio dos 2 triângulos, né? O que está em cima tem que estar embaixo. Então, não tem como você, no mundo interior seu, a hipocrisia não tem espaço, né? As teorias vãs não têm espaço, né? O indivíduo, as minhas verdades não têm espaço. Então, é um ano doloroso, porque a verdade, ela vai vir, ela vem. Você queira ou você não queira, ela vai vir, né? E a dor dessa verdade, ela faz com que alguns queiram correr, mas o mestre bem disse que, na verdade, é um ano de esperar e observar, né? Observar mais, né? Falar menos, seja... Então, aí eu trago para a minha vida pessoal o ano 7 como sendo, bom,
chegou a hora de eu arrumar casa, colocar o que não presta para fora, ter hora de colocar esse meu 9, aproveitar o máximo desse conhecimento, de aprendizado, para me melhorar como pessoa, né? Ou seja, o 7 é trabalhando no meu ano 9. É assim que eu vejo nessa minha situação, né? Tendo como lição 9 não há outra alternativa, né? Ou seja, como esse 7 pode tirar alguns véus, né, para eu compreender esse meu mundo físico, né? Então, os meus desejos, eles têm que ser francos e verdadeiros, senão eu não vou conseguir tocá-los, palpeá-los nesse mundo, degustá-los nesse mundo, né? E é bem isso. Então, é uma palavra de um neófito para quem estiver ouvindo. Gratidão pela oportunidade. Muito obrigado, Francisco. Como você está finalizando o ano 9, eu vou aproveitar para falar um pouco deste ano 9, que é difundido por muitos numerólogos como um ano que não se deve começar nada, é um ano de finalizações, que, por exemplo, empresários, diretores de empresas devem se afastar dos seus cargos no ano pessoal 9, sob o risco de levar a empresa à falência. São crendices populares, evidentemente, isso não é numerologia. Tá? Ora, cada ano, pessoal ou universal, tem as suas proposições, é um cenário. Por que eu não posso iniciar atividades no ano pessoal 9? O que me impede? Eu estou iniciando dentro de um cenário 9. O que é o cenário 9? É o cenário da sabedoria, um cenário da espiritualidade, que é o cenário do eremita. Por que eu não posso começar algo dentro desse cenário? Francisco, você quer falar mais alguma coisa? Queria só complementar que esse meu ano 9 já é vendo o ano 1 daqui ao próximo ano, né? Porque como eu estou decidido a efetivamente viver, né, nesse universo terapêutico, e a numerologia é um elemento basilar, não tem como eu vislumbrar o 9 já vai ser essa prática, né? Porque é a prática terapêutica. Então, eu vou ficar para o ano 1 algo bem, como é que eu poderia dizer, técnico, jurídico, digamos assim, da prática. Mas aquilo que eu pretendo fazer, eu já começo a fazer nesse ano 9, que começa a partir de janeiro. Muito bom. Então, só confirmando o que você está falando. Muito bom, Francisco, parabéns. Bom, estamos na reta final e, evidentemente, que a palavra principal agora, as considerações principais, é da presidente da associação, nossa querida colega Rosa Capitani. Por favor, Rosa. Obrigado, Luiz. Obrigado a todos. Fiquei aqui bem encantada, né? Muito contente pela colaboração, né? Riquíssima dos nossos filiados da PNC. É bom que quem está nos assistindo, que seja um consultor de numerologia cabalística, veja a que nível, né, a PNC traz aí os filiados que estão, né? Então, a gente está sempre realmente estudando, debatendo um com o outro, internamente, ou em gravações, ou individualmente, enfim. Então, isso é bem bacana. E quem não é consultor de numerologia cabalística, que segue bastante também a PNC, as gravações, né, que está assistindo essa gravação, poder também ter um conhecimento esclarecido sobre a numerologia, sobre o ano, como muito bem os colegas falaram, né? Não é aquela coisa do, meu Deus, o 7, agora tu tem que te voltar para dentro, vai para o meio do mato e some. Não, né? Então, é um processo mais de interiorização, mas não é para sair do mundo, não é para sair de cena, não é para se isolar. Embora isso possa acontecer, a gente sabe, né, que a gente pode sentir, porque a gente está influenciado por várias coisas e também pelo nosso ano pessoal. No caso da Karina, ainda vai estar também no ano pessoal 7 e no ano universal 7. Então, ocorre da gente
querer ficar um pouquinho mais quieto, mais introspectivo, falar menos, mas escutar mais, né, que é importante. Só que esse ficar mais quietinho, de repente não se envolver muito materialmente, ou não se envolver muito em muitas atividades, na verdade é aquele momento que precisa para estudo, né, para aperfeiçoar mais ainda. E nós, numerólogos, vai ser um momento muito importante para nós, para que a gente realmente busque mais estudo, busque se aperfeiçoar mais na numerologia, para o autoconhecimento, para as nossas atividades, né, diárias, para conosco, então vai ser bem importante. Eu queria falar, só dar um exemplo para as pessoas que querem fazer o cálculo do seu ano pessoal. Mas como é que faz? Porque foi falado, né, que é a soma do seu último aniversário. Então, um exemplo, meu último aniversário, 15/7. Então, vai somar ali 15 mais o 7, mais o 2022, que foi meu último aniversário. Vai reduzir, o 15 lá vai ficar, então, 6, né? O 7 e o 2022, 6. A soma de tudo isso no meu deu 19, reduz novamente, deu 10, reduz novamente a um dígito, deu 1. Então, eu estou até bem curiosa e vou depois conversar com esses profissionais aí que estão no 2, que estão indo para o 2, porque na metade do ano eu também vou ir para o 2. Né? Então, mais uma aí com 2. Por enquanto, eu estou no 1. Estou empreendendo, estou com aquele movimento do 2, né, de iniciativa, né, de empreender, de correr, de buscar, de fazer. Quando eu comecei esse 1, né, lá em julho, né, em julho agora desse ano, eu justamente estava num outro empreendimento e saí, finalizei esse empreendimento e agora iniciando um outro empreendimento. Então, vamos jogar para o universo, né? Vamos jogar para o universo mais e mais projetos, porque aí no 2 a gente vai realmente fazer a escolha de quais faz sentido e qual o projeto que tem que permanecer, então, né? Então, eu quero conversar com esses colegas do ano 2 aí para passar umas informações também. E também falar que a PNC, justamente aqui, acho que não é por acaso, né, que tem bastante 2 aí, e é isso, né, a gente ficar mais colaborativo, né, compartilhar mais os nossos conhecimentos, se unir mais, então a PNC, né, vai estar com certeza mais unida aí, né, e a princípio, as considerações finais são essas, né, desejando um ótimo Natal, boas festas, né, um próximo ano novo a todos, e muito 7 aí, muito autoconhecimento. Numerologia é uma ferramenta extraordinária, mas tem outras também, né, para o autoconhecimento, e vamos lá, né, vamos seguir aí para o próximo ano aí, para fazer o que a gente precisa, né, se conhecer um pouquinho mais e um pouquinho melhor. Obrigado a todos. Muito bem, muito obrigado, Rosa. E agora, você que está nos assistindo, certamente ficou na expectativa que nós fôssemos fazer aquelas tais previsões do próximo ano. Vai morrer fulano de tal, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Gente, isso não é uma forma ética de se trabalhar com numerologia. A numerologia prevê, no sentido de previsão dos nossos ciclos futuros. Mas nós jamais devemos colocar as questões dizendo vai acontecer, principalmente quando se trata de outras vidas humanas. Vai morrer fulano de tal, vão morrer muitos artistas, vai morrer tantos políticos, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Isso é um jogo muito perigoso. Um jogo que pode trazer um comprometimento muito sério a quem faz esse tipo de previsões. Sabe por quê? Porque se estas pessoas tivessem um mínimo conhecimento de como funciona o nosso mecanismo mental, jamais colocariam essas questões publicamente. Porque muitos dos eventos previstos não estariam programados para acontecer, podem ser modificados, ou podem ser que não, mas pelo efeito da influenciação, que a maioria das pessoas não possui um discernimento apurado a ponto de não permitir
que informações inconvenientes entrem no seu subconsciente, essas influenciações fazem com que muita gente atraia aqueles eventos, mesmo não estando programados na sua vida. Então, aqui na associação, nós não fazemos esse tipo de previsão. Isso é coisa de pessoas que querem se promover. E veja bem, preste bem atenção, você que nos assiste. Preste bem atenção nessas pessoas que fazem esse tipo de previsão. O que está no centro das suas atenções? O seu ego, o egocentrismo. Elas fazem tudo isso visando angariar seguidores, tornar-se gurus, ter fama e ganhar dinheiro. Egocentrismo. Cuidado com essa gente. Numerologia é coisa muito séria. Não é brincadeira para fazer esse tipo de previsão. Então, aqui nós não fazemos esse tipo de previsão. Nós falamos dos cenários da vida. E cada um vai obter os resultados compatíveis com a maneira como atuará nesses cenários. Isso se prevê pelos cenários, se prevê o que o cenário oferece, como nós falamos do ano 7, o ano universal 7, agora em 2023, é um cenário. Ele nos oferece um tablado para nossas danças da vida, ele nos oferece um cenário no qual nós vamos atuar e trabalhar, e ele nos convida a olhar para a nossa vida interior. Agora, cada um vai atuar de uma determinada maneira ou de outra maneira e vai colher os resultados correspondentes. Muitíssimo obrigado pela sua atenção e um Feliz Natal e que o ano 2023 seja um ano de muito amadurecimento espiritual, um ano de muitos aprendizados e um ano de muito desenvolvimento espiritual a toda a humanidade, um ano de paz. Até o ano que vem.